Bem-vindos ao canal do Instituto Teológico Metanoem, onde o nosso objetivo é discipular para transformar vidas. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, e se você não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva e assim você receberá a notificação todas as vezes que for lançada a lição nova, ok? Tem um sininho, dá um clique no sininho, aí fica ligado e fica todas as vezes você recebendo as notificações. Bom, vamos lá, lição número 10, poder do alto contra as hostes da maldade. Aliás, para quem está assistindo a primeira vez, eu sou o professor Ronald do Instituto Teológico, onde ministramos aulas de bacharel em teologia e curso médio em teologia no Instituto Teológico Metanoem, ok? Lição número 10, poder do alto contra as hostes da maldade. Lucas 24, 49, nosso texto: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a nossa verdade aplicada é: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Nossos textos de referências tem Atos 8, do 5 ao 13 e do 18 ao 21. Por favor, você lê aí com calma, eu vou passando, tá? E já vou para os objetivos. Nós temos 3 objetivos aqui, tá? Primeiro, explicar o contexto histórico de Samaria, depois explicar sobre o evangelho entre os samaritanos e por último, mostrar Filipe em Samaria e Simão o mágico. Veja que o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção. Por quê? Pelo menos por 2 razões principais. Primeiro, porque por causa da inimizade entre os judeus e os samaritanos, que isso vinha se estendendo a longo prazo. E segundo, porque no início Jesus havia dito: não entreis em cidade de samaritanos. Então vamos ver esse contexto histórico, desde a fundação de Samaria, o cativeiro do Reino do Norte e as diferenças entre judeus e samaritanos. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte em 722. Você, se já conhece um pouquinho da geografia bíblica, você deve lembrar que enquanto Salomão estava vivo, isso aqui era só um reino, toda a terra da Palestina era só um reino, o reino de Israel. Quando Salomão morre, o filho dele provoca a divisão, ele fica no reino de Israel do norte e reino de Judá no sul, ok? Quando falamos da dispersão das 10 tribos, nos referimos justamente a esse reino de Israel na parte superior, a parte norte. Samaria foi fundada pelo pai de Acabe, que é Onri. Onri, rei de Israel, comprou a terra de Semer e deu-lhe o nome de Samaria, justamente em honra a Semer, o anterior dono. E ele fez que Samaria se tornasse a última capital do reino de Israel. Teve outras capitais, tá? Mas Samaria se torna a última capital. O cativeiro do Reino do Norte acontece quando Salmanaser, rei da Síria, sitiou Samaria em 722 e levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Em seguida, Sargão II deu prosseguimento, levando o restante de israelitas e trouxe estrangeiros para povoar a terra, assim havendo mistura de etnias. Essa geração misturada ganhou o nome de samaritanos, ok? Isso é importante você entender, tá? Que quando a Síria leva esse reino do norte, as 10 tribos, na verdade dispersa elas, tá? Espalha elas em vários locais, não leva só para a Síria, tá? A característica do reino da Síria nas conquistas será isto: ele espalhar os povos conquistados em várias nações, assim evitando que as nações vencidas reivindicassem seu território.
Por exemplo, né, como Samaria, tá, os israelitas do norte foram dispersados em outras nações, tá, em várias outras nações, levados às porções, e dessas outras nações, uma mescla de pessoas veio morar em Samaria, na capital do Reino do Norte, onde era Israel, Reino do Norte. Então, agora essa mescla de pessoas, tá, vários tipos de outras raças, de outros povos, se misturam com os judeus, ou com os israelitas, né, melhor dizendo, tá, que tinham ficado no Reino do Norte. Tá? Então, essa mistura, aí vai nascer filhos, né, dessa mistura, eles ganham esse nome de samaritanos, ou seja, são os miscigenados, os misturados. Porque havia diferenças entre judeus e samaritanos? Qual era o problema? Veja, quando Israel do sul, né, o reino do sul, tá, o reino de Judá, né, eles voltam do cativeiro da Babilônia, os samaritanos se propõem a ajudar eles, né, em reconstruir a cidade, o templo, tá, mas os judeus recusam a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo pós-cativeiro. E os samaritanos, tá, eles rejeitam parte das escrituras do Antigo Testamento, aceitando somente o Pentateuco. E além disso, os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim. E os judeus, tá, em 120 a.C., tá, eles vão destruir esse templo que estava no Monte Gerizim. Tá? Isso debaixo, né, do líder, né, João Hircano, tá, judeu, né, João Hircano. Ele vai, né, com seu exército e destrói esse templo. Tá? Então, estes fatores provocaram a diferença entre judeus e samaritanos. Você lembra que a mulher samaritana disse para Jesus: nossos pais disseram que devemos buscar a Deus neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Quando essa mulher está dizendo neste monte, ela está apontando justamente para o monte Gerizim, tá? Onde só tinha um monte, não tem mais o templo que os judeus destruíram. O evangelho entre os samaritanos. Vamos ver Jesus e os samaritanos, o poder de Deus entre os samaritanos e o batismo no Espírito Santo. O evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Isso é uma parte muito linda que acontece, né, neste contexto. Tá? Jesus disse a palavra de Deus, né, que ele estava assentado à beira do poço quando a mulher samaritana chegou. Né? Vamos ver aqui, tá, um desenvolvimento desses pontos. Em uma ocasião que Jesus estava passando por Samaria, tá, e precisava se hospedar, os samaritanos recusaram hospedar Jesus. Já noutra ocasião, em Sicar, devido ao testemunho da mulher samaritana, creram em Jesus e o receberam. Veja só, esta mulher, tá, ela é evangelizada por Jesus, e esta mulher entende que Jesus Cristo é o Messias, ele é o Cristo, e ela vai para a cidade e diz: vinde e vede um homem que me disse todas essas coisas, porventura não é o Cristo? E assim toda a cidade de Samaria veio até Jesus, e eles o receberam. Tá? Em outra ocasião, Jesus conta a parábola do bom samaritano, onde Jesus coloca um exemplo a ser seguido. Tá? Então isso nos dá uma conotação que Jesus, né, ele se interessa também pelos samaritanos. Outro ponto, parece um contrassenso, é quando Jesus proíbe os discípulos de entrarem em cidades de samaritanos. Tá? Mas por que Jesus proíbe? Porque há um momento aqui de gestão. Tá?
gestão de empresa, quando acontece uma gestão, o líder ele tem que ter foco, tá, no ponto para haver um progresso a longo prazo. E Jesus, como um bom líder, tá, ele está ensinando seus discípulos que deveriam focar na terra já preparada. Então, o Reino do Sul, os judeus, eles já estão com um contexto mais claro em relação, tá, à vinda de Cristo. Eles estão mais claros, tá, em relação às escrituras, às profecias, e justamente Jesus disse: olha, vocês vão se focar, vamos dizer assim, em outras palavras, na terra pronta. A outra terra que precisa ser arada, precisa ser trabalhada, vocês vão depois. E justamente depois da ressurreição, Jesus, tá, pede, né, manda, tá, que seus discípulos possam ir, tá, também evangelizar os samaritanos, ok? Bom, o poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito. Do contrário, não ousaria enfrentar a hostilidade dos samaritanos, né? Você viu que a mulher, né, ela enfrentou Jesus, né, assim, com certa hostilidade, né? E Filipe também poderia esperar isso, tá? Mas o Espírito Santo lhe impulsiona e ele vai pregar a Cristo com poder. E esse poder manifesto através do ministério de Filipe revoluciona a cidade pelo poder de Deus, tá? Então, aquelas pessoas veem maravilhas, milagres que está acontecendo. E quando a igreja vai crescendo lá em Samaria, tá? A igreja de Jerusalém, ouvindo isso, envia para lá Pedro e João. Ao chegarem a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes e estes receberam o Espírito Santo. Isso aqui é muito lindo, né? Quando as pessoas, né, são cheias do Espírito Santo, tá? É um momento de avivamento pleno em Samaria. E agora nós vamos ver na próxima parte a questão de Filipe em Samaria e Simão o Mágico. Vamos lá, Simão o Mágico, a conversão de Simão o Mágico e a repreensão do apóstolo Pedro. Primeira questão, Filipe em Samaria e Simão o Mágico. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão o Mágico, que afirmava ser um grande personagem, enganando o povo com artes mágicas sob a influência do príncipe das trevas, tá? Literalmente aqui, né, ele se autodenomina, né, um grande personagem, ilude as pessoas como se ele tivesse poderes realmente divinos. Então, no meio do avivamento de Samaria, surge a figura de Simão, que se autonomeava grande personagem, tá? Então ele gosta desse título, ele coloca esse título para si. E a população o conhecia como a grande virtude de Deus. Olha só. Então isso mostra que Simão se declarava um tipo de representante do ser divino, tá? Não sabemos que é divindade, tá? Mas ele se intitula, né, que é a grande virtude de Deus. Então nós vamos ver que existe alguém lá que é impostor, né, que está enganando as pessoas. E a Bíblia diz que quando Filipe chega, muitas pessoas, muitos samaritanos se transformam, se convertem. E o texto de Atos 8:13 nos informa que e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Veja, vamos prestar atenção um pouquinho nesse contexto aqui. O texto diz que ele creu, né? Agora, esse crer, vamos ver aqui que é meramente algo intelectual, tá? Filipe, no momento, não discerne a intenção de Simão. Agora diz que Simão creu e se batizou, mas esse batismo também é só um batismo, vamos colocar assim, político, né? Politicamente, né?
correto, tá? Ele está dizendo, não, estou tudo correto. Por quê? Porque a multidão que seguia a ele agora segue Filipe, e ele não quer perder esse público, né? Porque o que ele está de olho, o que está vendo ele, e por que está seguindo Filipe continuamente? O que lhe interessa é obter também o poder para fazer maravilhas, tá? Diz o texto que, vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Então ele está interessado, tá, nesta questão do poder, né, que ele nunca viu manifesto dessa forma, e ele se infiltra, tá? Então aqui não há uma conversão realmente, tá? Há um fingimento, tá? Um consentimento intelectual e um batismo ritualístico, nada mais do que isso. Bom, quando Pedro chega, né, e a Bíblia diz que Simão Pedro, né, ele estava orando pelas pessoas, e Jesus está batizando com o Espírito Santo. Neste momento, Simão chega para Pedro e expõe o que está de fato no coração dele, tá? Parece que ele já viu que Pedro é superior, né? É um líder dentro da igreja nesse momento, e chega-se a Pedro e lhe oferece dinheiro, tá? Para, né, obter também esse poder. Então Simão mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, tá? Então aqui nós vamos ver claramente, tá, que este Simão não está convertido, tá? Ele simplesmente está interessado, tá, no poder, né? Ele quer comprar, porque uma vez comprado, ele poderia fazer o que quisesse, né, com esse poder, tá? Mas Simão, né, discerne a intenção dele, ele discerne o coração, tá? Simão Pedro agora, né? Pedro, o apóstolo Pedro, né? Discerne o coração desse Simão o mágico e repreende ele, tá? Isso é interessante, tá? Nós vemos, né? Simão acha que pode comprar a fórmula mágica para ampliar o seu currículo, né? Não, agora estou vendo que Pedro, né, ele faz cada milagre, Filipe faz cada milagre, então deve ter alguma fórmula, algumas palavras mágicas para fazer tudo isso, né? Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, o teu coração não é reto diante de Deus. Então Pedro desmascara realmente Simão. Disse: olha, você até aqui enganou, se fingindo, mas esse teu coração não está reto. Então o teu dinheiro seja contigo para a perdição. E aqui nós vemos uma necessidade, meus amados, a necessidade do discernimento de espíritos. Há uma necessidade que nós precisamos orar, pedir para que Deus nos dê discernimento de espíritos, porque ainda hoje muitas pessoas podem chegar-se com má intenção, chegarem até batizar-se, e o batismo não salva. Então, o que salva é de fato crer em Jesus Cristo de coração. E quando as pessoas não creem de coração, então não estão bem com Deus, não estão salvos. Bom, concluindo, a história de Simão mágico nos mostra que o seu comportamento foi reprovado por Deus, e isso nos serve de lição para estarmos alertas quanto aos líderes enganosos. Esta história de Simão, tá, segundo alguns teólogos, né, estudiosos da palavra, deste nome Simão vem a palavra simonia, onde se compra e vende, né, mercadeja, né, o poder de Deus, tá? Onde se oferece algo espiritual em troca de dinheiro ou em troca de algum benefício, né? Ou seja, simonia é a questão de comprar ou vender as coisas espirituais. Meus amados irmãos, nós sabemos que tudo que recebemos de Deus é puramente
por graça, tá? Não há nada que nós possamos receber de Deus por mérito, seja por recurso financeiro, seja por jejum prolongado, oração prolongada, tá? Nada pode pagar, tá? Uma bênção que Deus nos dá. O que nós recebemos de Deus é puramente graça, tá? Puramente graça, não há mérito, tá? Isso fique bem claro, tá? A questão aqui não é só comprar, né, em troca de dinheiro, tá? Mas também às vezes essas pessoas tentam comprar algo de Deus, né, ou ganhar algo de Deus, mediante o seu sacrifício do seu corpo, tá? Seja em jejuns prolongados ou orações prolongadas. Meus amados irmãos, minhas irmãs, tá? Sabemos que devemos orar sim, devemos jejuar sim, mas isto não muda Deus. Deus não muda. O maior interessado em que nós sejamos abençoados é Deus. Essa é a verdade, tá? Antes de você pensar nessa bênção que você quer, Deus já estava pensando. Agora, a oração, né, o jejum, nos prova a nós mesmos que nós queremos de fato essa bênção, ok? Então vamos orar sim, vamos jejuar, mas para agradecer a Deus por aquilo que já tem. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, que Deus nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então é pela sua graça, tá? Nada de tentar negociar com Deus. Amados, explicamos o contexto histórico de Samaria, expomos sobre o evangelho entre os samaritanos e mostramos Filipe em Samaria e Simão o mágico. Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã. Muito obrigado. Compartilhe este vídeo, inscreva-se em nosso canal, tá? Não deixe sem se inscrever, tá? Inscreva-se, tá? E abençoe vidas. Deus abençoe. Uma boa escola dominical para vocês. Obrigado pela vossa atenção.